Salve, salve família! Bem-vindos a mais um tempo de mergulho nas Escrituras, bem-vindo a mais um tempo de compartilhar desse pão diário do céu tão precioso para a nossa alma, tão precioso para a nossa existência, para a nossa vida. Eu quero te pedir para que você abra a Bíblia comigo no livro dos Salmos, número 37, versículo 4. Salmos, número 37, versículo 4. É um dos versículos dentre todos os salmos, dentre todos os versículos desse livro, provavelmente um dos mais conhecidos, um dos mais repetidos, uma frase muito simples, mas que traz uma senha, traz uma chave para a nossa vida que é muito preciosa. Salve especial aí para todo mundo que está no chat conosco. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu já te peço, deixa um like nesse vídeo, vem com a gente, se inscreve no canal, vem para a nossa imersão, clicando no botão Seja Membro, caso você esteja num computador. Abaixo do vídeo está aí um botão Seja Membro, você vem para a nossa imersão, conteúdo exclusivo. E se você está assistindo pelo celular, basta que você clique no primeiro link da descrição desse vídeo para participar do nosso clube de membros, participar da nossa imersão. Salmo número 37, versículo 4 diz assim: Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Em algumas versões, por exemplo, na Nova Versão Transformadora, vai trazer assim, olha: ponha a sua alegria no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, quero começar essa reflexão te fazendo uma pergunta. Quais são os desejos do seu coração? Quais são os desejos do seu coração? Eu acredito que se nós estivéssemos presencialmente aqui num círculo, num grupo, e perguntássemos para qualquer pessoa quais são os desejos do seu coração, provavelmente a pessoa passaria o dia inteiro falando. Afinal, nosso coração tem muitos desejos, desde o mais relevante, o mais importante, o mais urgente, até aquele desejo que pode ser simples, pode ser não tão urgente, mas que está ali no coração, que de certa forma também tem uma influência na nossa vida, tem uma influência no nosso humor, tem uma influência na nossa satisfação, enfim, faz parte de quem nós somos. E esse versículo, ele traz uma senha. Isso aqui é interessante, né? Que não é uma frase de um coach, não é uma frase de rede social, é uma verdade bíblica que está registrada aqui nas Escrituras, portanto, uma verdade espiritual perene. É uma chave. Se você fizer tal coisa, Deus vai realizar todos os desejos do seu coração. Uau! Parece até algo perigoso, né? Como se Deus colocasse um cheque em branco da nossa mão. Mas qual é essa senha, Tiago? O próprio versículo já diz: deleite-se no Senhor, ponha a sua alegria no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas talvez alguém esteja pensando daí: então é só eu fazer, por exemplo, vou fazer um planejamento, né? Uma aceleração de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, só fazendo a vontade de Deus, e depois Deus vai realizar todos os desejos da minha vida? E não é tão simples quanto isso. Por quê? Porque Deus conhece as intenções do nosso coração. Nós não temos a sabedoria que Deus tem, nós não temos o nível de conhecimento que Deus tem. Então a gente não consegue, nem sempre a gente consegue perceber quando, por exemplo, uma palavra de elogio é verdadeira, né? Às vezes, e isso é muito comum de acontecer, alguém te elogiar e na verdade tem inveja de você, né? É muito comum também alguém te dar um presente e ao invés de estar querendo te agradar, te fazer feliz, essa pessoa pode utilizar esse presente para comprar uma opinião, para comprar uma amizade, para comprar um tempo com você, para literalmente te comprar, né? Para ter você nas mãos ali. Então nem sempre a gente conhece o que está por trás de uma ação. Imagine que você tivesse esse sensor que Deus tem, né? De poder perceber o que está por trás de cada palavra, de cada presente, de cada elogio, enfim, de tudo que as pessoas falam e fazem. Então Deus tem isso. Então Ele sabe justamente a forma e o motivo pelo qual você se aproxima dele. Então quando o salmista fala aqui, ó, deleite-se no Senhor, esse deleitar-se não diz respeito apenas a obedecer a Deus, mas em sentir prazer
em viver no Senhor, sentir prazer em conhecer a Deus. Eu conheço pessoas que são muito esforçadas no que tange a obedecer a Deus, são muito esforçadas no que tange a buscar ao Senhor, mas de certa forma, eu tenho sempre a impressão que algumas dessas pessoas estão vivendo um peso de obediência, sabe? Como se fizesse por uma obrigação, seja lá social, seja lá emocional. Muitas pessoas servem a Deus, infelizmente, por medo de ir para o inferno, né? Se de repente alguém falasse assim, olha, não existe inferno, pode viver do jeito que você quiser, não precisa ter medo do inferno, porque o inferno não existe. Pode ter certeza que algumas pessoas, infelizmente, deixariam de viver a sua fé. Por quê? Porque a base, o fundamento dessa vivência é o medo da condenação. Aqui nós estamos falando de outro nível. Aqui nós estamos falando de um deleitar-se no Senhor. Eu sempre faço, talvez você que está aqui comigo, já acompanhando há um tempo, você deve ter ouvido fazer essa pergunta alguma vez, porque constantemente eu faço o seguinte exercício que eu quero te passar nesse momento. Se Deus te desse 24 horas para você fazer o que quisesse, o que tivesse vontade, independente de ser pecado ou não, Deus falasse assim, ó, pode fazer tudo o que você quiser, que eu não vou te condenar, não vou te punir, não vou contar como pecado, né? Você tem 24 horas, como se fosse uma janela, um hiato no tempo, onde Deus não vai te julgar, não vai ter inferno, não vai ter diabo, não vai ter anjos, não vai ter condenação, não vai ter culpa, não vai ter consequência nenhuma de qualquer coisa que você fizer. Algumas pessoas, infelizmente, cometeriam pecados terríveis. Por que elas não cometem? Porque elas têm medo de uma condenação, elas têm medo de uma consequência. E é claro que o temor, ele é muito importante. Mas qual é a resposta certa para essa pergunta? Então, se alguém perguntar assim, Thiago, o que é que você faria se Deus liberasse para você pecar à vontade durante 24 horas? A minha resposta é, eu continuaria vivendo a vida que eu vivo, porque eu entendi que o evangelho, a obediência a Deus, é algo prazeroso, não é algo pesado. Então, eu não estou fazendo por medo de uma condenação, mas estou fazendo porque eu descobri em Cristo um estilo de vida que é alegre, que é feliz, que é prazeroso. É tão prazeroso que é mais prazeroso você sofrer em Cristo do que você buscar um momento de euforia sem Cristo. Uau! Isso é maravilhoso. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Os animais, eles são irracionais. O ser humano é o único animal que é racional, né? A gente aprende na escolinha desde pequeno. E essa expressão racional vem de ratio, né? Que é a capacidade de decidir acerca dos seus instintos. A grande maioria dos animais tem um senso instintivo muito forte, então eles agem por instintos, né? Muitas pessoas sabem, o animal X tem um instinto tal, o animal X tem um outro instinto tal. É impressionante como algumas aves, por exemplo, ninguém ensinou geografias para elas, mas a mesma espécie sempre voa para o mesmo lugar. Isso é uma coisa assim impressionante, porque o instinto dela é muito forte. Já o ser humano, ele não se move apenas por instinto. Por quê? Deus deu ao ser humano instinto? Sim, mas Deus entregou ao ser humano a ratio, a capacidade de tomar decisões acerca desses instintos. Então, você conhecendo a Deus ou não, eu tenho certeza que em algum momento da vida você já teve vontade de quebrar a cara de alguém. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já teve vontade de jogar todos os seus padrões, todos os seus valores morais para o alto. Eu tenho certeza que em algum momento você já teve vontade de fazer algo do qual se arrependeria profundamente lá na frente. Mas o que é que te fez segurar as pontas? O que é que te fez não tomar essa decisão? O que é que te fez frear o ímpeto da carne? O domínio próprio, a ratio, o governo do espírito. Então, quanto mais perto de Deus você está, mais ratio, conforme a vontade de Deus você tem. Quanto mais você se distancia da vontade de Deus, mais distorcida, mais descalibrada essa ratio vai ficando, até o ponto que o homem, quando ele está sem Deus, ele cada vez se animaliza mais e mais e mais e mais. Nós vivemos numa era onde é muito comum, é muito visível
milhões e milhões de pessoas, homens e mulheres, sofrendo, por exemplo, com vícios e impulsos sexuais descontrolados. Agora eu te pergunto, quem colocou o impulso sexual no ser humano? O próprio Deus. Mas o descontrole, ele vem por conta do afastamento de Deus. E aí você vê números e índices, infelizmente, de violência sexual, distúrbios sexuais acontecendo aos montes, destruindo vidas, destruindo famílias, acabando com histórias que tinham tudo para ser histórias lindas. A gente pode utilizar o exemplo das drogas como substâncias que subvertem muitas coisas no cérebro também. Enfim, os efeitos, a gente sabe o que é que acontece com quem utiliza drogas pesadas. O álcool em excesso, a gente sabe os efeitos que causam no cérebro também. Então, quando o homem perde essa rácio, ele se animaliza. Ele literalmente volta a ser governado apenas pelos seus instintos. Então, tudo que ele dá vontade, ele faz. Agora, você já percebeu que essa é a exata filosofia do mundo atual? Faça o que lhe der vontade. Ser feliz é fazer o que lhe dá vontade. Liberdade é fazer o que lhe dá vontade. Só que se você fizer tudo o que lhe dá vontade, só volta aí uma semana na sua mente. Volta um mês na sua mente. Volta um ano na sua mente. Olha quantas besteiras você faria se você fizesse só o que lhe dá vontade. Pensa comigo no exemplo de uma criança que pede tudo como criança, pede tudo para os seus pais, para os seus tutores, toda a comida que ela quer, todo brinquedo que ela quer, todo lugar que ela ir, ela sempre pede para os seus pais e os pais sempre dizem sim para a criança, dizem sim para tudo que a criança pede. O que é que vai acontecer? Essa criança ela vai crescer mimada, ela vai crescer achando que ninguém pode dizer não para ela. Isso se ela conseguir crescer, porque se você der tudo que uma criança quer comer, se você der tudo que a criança quer fazer, se você levar a criança para todo lugar que ela quer ir, provavelmente ela vai estar correndo um seríssimo risco de vida. Porque o não tem a ver com segurança, tem a ver com proteção, tem a ver com direção de um adulto que conhece, que entende muito mais do que o instinto. A criança tem um instinto de comer doce, mas o adulto sabe que se ela só comer doce o dia todo, ela vai ter sérios problemas de saúde. A criança ela tem um instinto de se divertir. Só que o adulto sabe que se ela ficar só se divertindo, só em brinquedo o dia inteiro, e ela não tiver alguns níveis de responsabilidade, mesmo que mínimos, ela não vai crescer com os valores e os padrões corretos. E na vida adulta ela vai ter muitíssima dificuldade. Então o homem sem Deus, ele tem esse senso, esse padrão, essa rácio, esse equilíbrio interior completamente descalibrado. Tchau, como é que eu faço para recalibrar? A chave está justamente em Salmo 37, versículo 4. Pensa comigo aqui 2 exemplos. Imagina, primeiro exemplo é você dar todo o poder do mundo para um louco. Já pensou você dar todo o poder do mundo inteiro para uma pessoa que é completamente louca, que é completamente impulsiva, que é completamente mimada? O que é que vai acontecer? Essa pessoa vai se destruir e muito provavelmente ela vai destruir o mundo inteiro junto com ela. Porque é muito poder na mente e nas mãos de uma pessoa que não está preparada para aquilo. Quando o salmista diz deleita-te no Senhor, quando você tem prazer no Senhor, esse mergulho que você faz em Deus, ele recalibra as tuas emoções, ele recalibra a tua mente, recalibra a tua rácio. Então, esse deleitar-se no Senhor, ele te dá estrutura para que você consiga estar equilibrado para suportar o cumprimento dos desejos do teu coração. Olha, eu não conheço a tua história, mas certamente tem alguém aqui que está me assistindo nesse momento, o qual, se Deus te desse tudo o que você quer, lembra da perguntinha inicial? Perguntei quais são os desejos que estão no teu coração. Se Deus te desse tudo o que você quer exatamente agora, talvez essa seria a maior tragédia que poderia acontecer com você. Se Deus te desse tudo o que você quer exatamente agora, talvez essa seria a maior tragédia que aconteceria com você.
porque existem coisas aí dentro que ainda precisam ser recalibradas. E a ferramenta para você recalibrar o teu interior é justamente deleitar-se no Senhor. Estar no Senhor ao nível de sentir prazer nele, de colocar a sua alegria no Senhor, de não servi-lo apenas por uma obrigação, mas realmente sentir vontade, anseio, desejo, entusiasmo de conhecer a esse Deus e servir a esse Deus. Essa é a medida, essa é a senha, essa é a chave que vai fazer com que Deus realize os desejos no seu coração. Porque dessa forma, Deus vai poder cumprir os desejos do teu coração com a segurança de que você não vai se afastar dos caminhos dele, com a segurança de que você não vai fazer uma besteira, com a segurança de que você tem uma estrutura que vai suportar. Então, o primeiro exemplo é você dar tudo nas mãos de um louco. O segundo exemplo é você colocar responsabilidade nas mãos de uma pessoa madura. É claro que aí vai ser uma outra coisa. Então, Deus quer te recalibrar. E já como que eu vou saber quando eu estarei recalibrado pelo Senhor? Justamente quando você chegar nesse nível, no nível de se alegrar, de se deleitar, de sentir entusiasmo em caminhar com esse Deus maravilhoso. Amém, gente? Que bênção, né? Você que chegou na metade do vídeo, ele sempre fica salvo. Quero te convidar, deixa um like nesse vídeo. Se Deus falou contigo, deixa um comentário também, muito edificante. Compartilhe esse vídeo com alguém, ou compartilhe essa mensagem com alguém. Você ouviu, você pode fazer essa mensagem ser passada para outras pessoas. E para nós encerrarmos nessa manhã, eu quero orar com você nesse momento. Pai de amor, te dou graças por tudo que o Senhor nos ensinou nessa manhã, tudo que nos ensinou nessa palavra. Senhor, nos leva a um nível, a uma medida na qual nós não venhamos te obedecer por medo do inferno, por medo de condenação, por pressão social, por culpa interior, mas que venhamos ter verdadeiro prazer, verdadeira alegria, verdadeiro deleite em caminhar contigo. Essa é nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um excelente dia para cada um de vocês, gente. Gratidão por estarmos aqui nessa caminhada matinal. Deus os abençoe. Até a próxima. Shalom no coração. Tchau, tchau.